Olá pessoal, estamos gravando esse vídeo aqui para apresentar para vocês o roadmap do Zoho One para 2023-2024. O que está vindo de novidade nos próximos meses por aí. Gostaríamos de apresentar alguns conceitos importantes. O primeiro conceito que a gente gostaria de trazer para vocês é o conceito de unificação que a Zoho está trazendo para o Zoho One. Esse conceito ele tem como premissa a unificação de vários elementos dentro da ferramenta. Os primeiros e mais importantes é a unificação dos perfis, ou seja, quando a gente fala de perfis, a gente está falando de nome, sobrenome, designação, localização de trabalho. Então, aquelas configurações que você tem eventualmente no CRM, aquela configuração pessoal que está no CRM vai ser reproduzida em várias outras ferramentas, sem você ter que alimentar cada uma delas a cada implantação. Então, ele vai herdar do cadastro central do Zoho One. O segundo ponto é a parte de perfil da organização. Então, o nome da organização, a URL da organização, a logo, o favicon, a data, formato de data, os formatos de moeda, os dias de negócio, os dias de trabalho, os feriados. Então, tudo isso, se você configurar no Zoho One, automaticamente será herdada para as demais aplicações que você usar dentro da plataforma. Outro aspecto importante que nós temos aqui são os recursos de nível, ou seja, são os recursos que estão na organização como um todo. O primeiro deles é a unificação do Custom Portal, ou seja, dentro do Zoho One você conseguirá configurar de forma unificada todos os portais de cliente que estão disponíveis dentro da plataforma. Então, no CRM, se tiver portal de cliente, você configura lá, no People, no Books e assim sucessivamente. Outro ponto importante é a questão das notificações, que também terão sua gestão unificada dentro da administração do Zoho One. Outro recurso que possibilitará que você configure de forma estruturada e unificada numa única tela as notificações de todas as aplicações que existem dentro da plataforma. Outro critério importante são os grupos, que deixam de ser criados isoladamente em cada uma das aplicações e começam a ser criados de forma centralizada dentro do administrador do Zoho One. Assim como os domínios, que também, uma vez configurado no administrador do Zoho One, você não precisa ir em cada uma das aplicações configurar domínio para o Campaigns, domínio para o CRM, domínio para o People, para o Meeting, assim por diante. Você tem os domínios, uma vez configurado no painel do Zoho One, ele herdará, inclusive com SSL, para todas as outras aplicações. É o mesmo caso das integrações, que ao invés de você entrar em cada uma das aplicações e fazer integrações ponta a ponta, você tem um painel único, assim como no Zoho Flow você consegue monitorar ali a execução de cada uma das integrações rodando, funcionando de forma dinâmica. E finalmente os add-ons. Ao invés de você adquirir add-ons ou instalar add-ons em cada uma das aplicações, você também faz isso de forma centralizada dentro do Zoho One. E também um outro pilar que vem de unificação aí no nosso roadmap para 2023 é a parte de User Experience. O primeiro deles é o nome da organização. Então, o nome da organização ele começa a ser um componente, um elemento global, assim como os temas, as fontes, o app de onboarding, o user onboarding, a parte de tradução e as mensagens de erro. Você consegue configurar tudo isto de uma forma unificada dentro do painel do Zoho One. Isso também é um recurso de User Experience que vai ajudar bastante aí na adesão, na implantação do Zoho One na sua organização. E finalmente, o outro
elemento que vai ser unificado nos próximos meses são as metalistas, né? Como, por exemplo, ao invés de você ficar criando listas em cada uma das aplicações, cada um dos campos que você tem hoje dentro da ferramenta, como data, formato de data, time zone, códigos, indústrias, países, idiomas e assim por diante. Você pega essas listas, né, essas drop lists e cria de uma forma que você possa consumi-la em qualquer aplicação que você esteja usando dentro do Zoho One. Isso, gente, vai gerar uma simplicidade de administração dentro das aplicações que você tem no Zoho One que será revolucionário na nossa visão. Vai ajudar muito nos processos de customização e de administração de dados que a gente tem dentro das ferramentas Zoho. A Zoho caminhando cada vez mais para ser um sistema operacional corporativo. Então, só recapitulando aqui, gestão de perfis, perfil de organização, cursos de nível, User Experience e metalistas. Estas são as novidades que nós temos em breve aí para o Zoho One, no ponto de vista de unificação de dados com as demais aplicações da sua organização. Um abraço, até a próxima.